Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de janeiro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2193. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 19 máximos. Eu enfatizo aí sobre a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema: conciliação das interdependências. A especialidade: cosmovisiologia. A definição: a conciliação das interdependências é o ato ou efeito de promover acordos, alianças, associações, compreensões, concordâncias, conscientizações, atendimentos, harmonias, reunião e união evolutivos entre as consciências a partir da iniciativa pessoal da consciência lúcida, seja homem ou mulher. A conciliação ideológica. Os vocábulos da reconciliação. A conciliação dos interesses pessoais em prol do interesse coletivo maior, grupal. A mega conciliação das manifestações da consciência lúcida. A reconciliação no universo da dupla evolutiva. A especificação das interdependências básicas da evolução em grupo. A recuperação inteligente das companhias evolutivas. Eu li a metade do material aí da fatologia, do que está se falando. A autoconscientização multidimensional, descortinando as interdependências conscienciais, ideativas e contextuais onipresentes. Na remissologia, nós temos aí nos 15 itens, 5, acerto grupo kármico, amortização evolutiva, autovinculação cognopolitana, binômio, admiração, discordância e reaproximação interconsciencial. Na frase enfática: a conciliação das interdependências é a iniciativa de elevado autodiscernimento para toda a consciência dedicada à dinamização da própria evolução cosmoética e proexológica. Você busca a conciliação das interdependências com os compassageiros de evolução? Com todas as modalidades de famílias evolutivas? Agora, na mega-análise, nós separamos aqui com João Paulo 20 itens. Autodiscernimento, convívio, pensenidade, paz, consenso, interconsciencialidade, mega-fraternidade, mega-conciliações, concessões, convergência, intercompreensão, respeito, megafoco, coletividade, sinceridade, interassistencialidade, conviviologia, sociologia, grupo karmologia e paradiplomacia. Agora, os questionamentos aqui. Escutei ontem a resposta do senhor sobre o aprendizado de alguns idiomas. Baseado nisso e em como o mundo estará na sua próxima ressoma daqui a 200 anos, quais idiomas vale a pena dedicar tempo nessa vida? Visto que inglês, espanhol e mandarim são importantes para hoje e daqui a 200 anos, vale a pena estudar, por exemplo, o árabe e o hebraico? Olha, aí o problema todo é aquilo que eu falei ontem, não tem muita mudança, não. Olha naquilo que eu disse. Agora, eu não vejo, pode ser, depende do que você vai fazer, qual é o seu, vamos dizer assim, a sua proex hoje, com todas as coisas que tem, as relações, às vezes vale a pena. Olha qual é o idioma. Como posso ter ajuda através da Conscienciologia? Preciso de algo rápido. Tenho um neném de 2 aninhos
que precisa de minha reação e eu não sei mais o que fazer. Essa está desesperada, né, com um menininho de 2 anos. O problema dela é ela pegar aí, talvez, o CD-ROM que tem da enciclopédia aí, e ver tudo que é que tem de modo geral, aquilo que interessar para ela, né? Que ela esteja assim mais no vácuo. Olha a enciclopédia, é a melhor coisa que você pode fazer para andar depressa. Agora, qualquer coisa, você pode aparecer com a criança, dar um pulinho aqui. Seria até bom a gente ver esses 2 aninhos, ver como é que é e tal. Por favor, em fatologia, na 7ª linha, poderia ampliar a conscientização sobre a alternância das necessidades conscienciais. O caso é o seguinte: as nossas necessidades, elas vêm de acordo com a pressão do contexto. Então, isso às vezes dá alternância, nem sempre você tem a sua necessidade sempre a mesma durante muito tempo. Aquilo varia. Então, nós temos que ter uma autolucidez a respeito disso e saber, sem afobação, sem criar problema de conflito, qualquer coisa nesse sentido, mas manter o equilíbrio perante as alternâncias das alterações, alteridades da própria vida. Isso faz parte do serviço. Qual a melhor maneira de se reconciliar com um parente próximo que ambos não conseguem nem olhar para a face um do outro? Qual a melhor maneira de se conciliar com o amparador e com o assediador? Existe a autorreconciliação? Há reconciliação corporal, psíquica, parapsíquica? Como acontece com a abordagem de uma pessoa que causa uma indiscrição, a humilhação e a fofinho a outra pessoa? Causa uma reconciliação total? Talvez a palavra-chave da sutileza, da meta de um amparador ou assediador. Não. O problema todo é perdoar, fazer concessão. Não tem outro jeito, não. O problema é abrir mão, ajudar. Fraternidade é isso. Nós não podemos ter mágoa, ressentimento e ficar com desafeição contra os outros. Isso é bobagem. É a maior tolice que tem. É ainda o que sobrou da primatologia, né? Temos que acabar com a macacada, os macacos grandões, a gurilança. O cara lá falava, lá em Goiás, que era gurilança. Na fatologia, poderia nos explicar e exemplificar quanto aos vocábulos da reconciliação, 2ª e 3ª linha? Sim, reconciliação são esses que nós acabamos de ver aqui, ó. Eu posso ler para você alguma coisa a mais? Autodiscernimento, a conviviologia, a pacificação, o consenso, a interconsciencialidade, mega fraternidade, e por aí vai. Eu li 20 que tem relação com isso. Isso tudo são vocábulos de reconciliação. Agora, detalhar mais a respeito da reconciliação cósmica. Como fazer essa mega reconciliação abrangendo todo o cosmos? É quando você deixa de pensar mal dos outros. Um amigo meu me falou que eu devia de falar todo dia aqui para o povo não pensar mal. De modo que hoje eu estou cumprindo a tarefa. Estou dizendo, não pense mal dos outros. Isso aí é muito importante. Quando você pensar o mal que a pessoa fez, é para analisar no modo, de alguma maneira, para procurar fazer assistência a essa pessoa. E também às vítimas, né, daquele pensamento ruim. Porque sempre tem o algoz e a vítima do pensamento mau. Poderia falar um pouco sobre os efeitos da intencionalidade na exteriorização de energia? Sim. O problema todo aí que nós temos que pensar é o seguinte: a sua intenção canaliza o fluxo da energia que você produz. Você exterioriza a energia. Se você pensar na meta, no objetivo, em alguém, no objeto, no ambiente, você está canalizando. Isso é que é o direcionamento da energia. Nas 40 manobras de energia tem isso tudo lá dentro. Então, pensa bem como é que é o processo. A intencionalidade, ela demarca, ela estrutura, ela mostra a natureza também do problema da energia. Há energias fracas, há energias potentes. Há energias que derrubam e há energia que soerguem.
Então, tudo aí depende da intenção. Ainda não consegui entender se é recomendado ou não doar energias para os ambientes que passo, exceto muita aglomeração, e para as pessoas que encontro. Pode deixar isso mais claro? Não. O que você puder fazer para dar energia para o cosmos, você vai ajudar todo mundo, seja onde for. Agora, cuidado, né? Tem que saber fazer isso para não ter retorno. Porque conforme o lugar, às vezes, você quer ajudar uma pessoa, vem o outro que não quer. Está querendo que você não ajude. Então, aí você vai arranjar coisa. Você tem que saber ter autodefesa energética. Boa intenção e boa vontade não resolve as coisas na vida, não. Só isso, não. É preciso de ter discernimento, autodiscernimento. Saber distinguir o que serve daquilo que não serve. De acordo com alguns neurocientistas, os sonhos são muito importantes para o sistema nervoso central, em virtude de sua ação positiva nos processos da aprendizado e da memória. Isso realmente pode ter lógica em determinada situação, ou eles estão equivocados completamente? Não, eles estão certos. Mas veja, o que adianta isso? Sonho, quando você tem assim, ele se impõe, ele manda em você, então não preocupa com isso. Agora, o processo é você transformar o sonho em discernimento, em lucidez, em estar acordado fora do sonho. Aí você tem uma projeção lúcida. Isso é que é importante, por isso que eu falo, sonho é secundário. Não é muito importante assim do jeito que o povo quer, não. Isso é bobagem. Agora, ele dá uma porção de indicações, etc. Tal, não há dúvida. Tudo que a pessoa tem pode ensinar alguma coisa. Mas veja, existem determinados ensinos que são avançados, outros são primaríssimos. Sonho é processo primário. Temos hoje no Brasil um exemplo muito claro da falta de relação da política com a cosmoética. O caso que estou falando é o de Pinheirinho, que não é um caso isolado. A polícia, o Estado de São Paulo e todos mais que fizeram o ataque, dizem estarem com a lei ao seu lado. Mas que lei é essa que permite um massacre desse? Estão matando adultos e crianças e deixando outros, milhares sem moradia, em nome do direito à propriedade. Você tem que lembrar que você está falando de São Paulo. Quem ordenou essas coisas todas é um cara que é do Opus Dei. Então você pode esperar muita coisa de lá. Esse povo não brinca em serviço. O nosso amigo lá é do Opus Dei. E é ele que deu. Olha a revista dessa semana que está trazendo tudo o que é que já mandou em São Paulo. Eles estão agindo tudo errado. Colocando a polícia pegando o povo. Quer dizer, então, o cara lá o seu amigo, seu parente lá, o cara lá você sabe, que pega os civis todos e manda matar com metralhador e tudo. Quer dizer, o cara é doido, né? Da Síria. Né? Aquele da cabeça comprida, do Licocef. Bashar, não é isso? Bashir. Ele é terrível, esse cara. Agora, o nosso amigo aqui é esse de São Paulo, que é do Opus Dei. Sabe quem é, né? Ele sabe quem. Qual seria a nossa melhor postura? Como seria uma mobilização cosmoética contra esse tipo de ação? Poderia, por favor, comentar sobre as formas de reação coletiva social? A gente tem que pôr a boca no trombone, mostrar o posicionamento que a gente está contra e pôr energia para ajudar esse povo. Né? Tanto os que dirigem, como os dirigidos, mal dirigidos pelos os dirigentes. Vamos pôr energia para ver se ajudamos. Sabemos que o hipocampo é a área do cérebro responsável pela entrada das informações e que depois essas informações se dispersam por todo o cérebro. No caso das rememorações, da vivência extrafísica, por onde entra no cérebro as informações colhidas fora do corpo? Tudo é usado de acordo com o que o cérebro faz. Agora, você tem que lembrar o seguinte, o paracérebro depende da qualidade do processo da comunicação. Aí, tudo que você usar, e não é só do hipocampo, mas tudo que você usar em matéria de áreas do cérebro, pode funcionar melhor. Então, o problema todo é esse, é ver lá a qualidade da vontade e da intenção que está governando o paracérebro. Na tertúlia de ontem, você falou sobre o ataque terapêutico. Pela descrição que você fez sobre como a abordagem da consciência é percebida, penso que isso vem me acontecendo, mas eu
Não sabendo disso, o que faço? É permanecer muitas horas a lidar com pensênios e patopensênios ao mesmo tempo, fazendo exteriorização das energias. A sensação é de estar ligado a uma turbina e as energias vão sendo exteriorizadas. Depois tudo acaba. Isso acontece há alguns anos. E como não percebia, mandava help para você me ajudar. Essa pessoa é minha amiga. Porque pensava que não dava conta do recado, devido à ideia presente, perdeu o controle. Que agora ficou claro, que é da tentativa que a consciência incorporar. O que posso fazer para que esse processo seja otimizado e a assistência mais eficaz? Você tem que ver e fazer, compartilhar o seu trabalho com as consciências amparadoras que estão aí te ajudando. O problema todo é esse. Você está bobeando demais. Outra coisa, isso não pode demorar horas, não. Comigo, às vezes, o negócio é 1, 2, 3 minutos, às vezes, resolve o problema todo. Agora, eu passo por todas essas sequências de acontecimento paranormal. De modo que isso aí é o que você tem que conciliar a situação nesse sentido, fazer força. Agora, lembre-se, isso é assistência. Agora, é engraçado, né? Ela há tantos anos trabalhando, não está vendo que o processo é assistência. Tem que se inteirar, fazer uma conciliação, uma interação com os amparadores, mas, assim, com maior convergência do processo. Isso aí pode ajudar muito. Agora, você já está sabendo, então agora não tem por onde estar escondendo as coisas. O negócio é funcionar com isso aí. Não é? O problema é esse. Professor, agora, o Daiane está aqui para você. Obrigado. Professor Valdo, aqui em cima no ar, na fatologia, na primeira página, no finalzinho da 5ª linha, a reconciliação cósmica. O senhor pode falar dessa reconciliação cósmica? É essa que também perguntaram aí. A conciliação cósmica é a hora que a consciência, ela faz, vamos dizer, a extinção ou eliminação total dos processos conflitivos dentro dela. Então, ela abençoa e entra em intercooperação com tudo que tem em torno dela. Então, não há mais, talvez, nem impasse, você está entendendo? Nem dúvida, nem tiratema. Agora, ela vai continuar fazendo isso que nós fazemos aqui, ó, que é o tiratema do esclarecimento. Ela vai pesquisar, ela vai experimentar. Mas ela não vai pensar mal dos outros. Isso é que é a conciliação cósmica. Agora, ó, com o inseto, com o lobo, com o cachorro, com a pessoa da Robex, com a Consrel, com o assediador. Não pode pensar mal. Você tem que entender cada um. Por exemplo, nada de ir contra o Mandruvá, igual que aconteceu lá no meu escritório, pela primeira vez, depois desses anos todos com essa casa aí, apareceu um Mandruvá. Sabe o que é Mandruvá? Não. Aquela larva, mas uma beleza. Ela fazendo assim, ó, para andar, toda bacana. Agora peguei com muito amor e carinho, conversei com ela e coloquei ela no meio do mato, lá no lugar, lá, bem com calma. Isso, 2h da manhã. Foi essa semana. É a primeira vez que aparece uma larva desse tamanho assim. Agora, tudo indica que é dessas vespas grandes, segundo o que o Roberto falou. Agora, ela é muito bonita. Outra coisa, tipo extraterrestre, tem antena, tal, aquele negócio todo. Alto nível. Então, a gente não tem que ter raiva dela. Eu procurei entrar em contato para ver. Está interessado em mental soma. Essa deve evoluir mais depressa. Qual foi a informação? Agora, como ela entrou lá no escritório, Professor, é aquilo que o César já perguntou. Como é que entra? Lagartixa eu sei, que ela entra pela janela. Lá, eu estou com uma lá. Ela está pegando os negócios que aparecem. Pois é, mas o processo é que lá, do jeito que é, eu olho tudo. A porta tem tudo fechado, tem borracha, tem tudo.
Não tem motivo. É muito estranho. Você entendeu? É? Não, Mandruvá é o nome mais bacana que tem, que a minha tia morria de medo. Ela viu o Mandruvá e começava a gritar, dava uma crise histérica. Porque uma vez caiu um Mandruvá em cima da roupa e sujou o vestido dela, ela ia para a festa. Passou debaixo da água, o Mandruvá caiu, sujou tudo, sabe como é que é? Então, agora o nome mais bacana é Mandruvá. Mas agora tem um monte de nome. Conforme o lugar se chama de Pupa. Conhecia, né? Tem vários nomes. Mandorová na minha terra, eu vi no dicionário, existe. Mas olha, o termo é de Goiás, é Mandruvá mesmo. Mas aí é porque o dicionário está fraco, não sabe nada de regionalismo. Isso agora, existe há muitos anos. O povo a garotada comia Mandruvá lá na minha terra. Não, tem umas que são comestíveis, não há dúvida. Tem disso. Agora, gente, essa que foi lá em casa é lindérrima, linda, viu? Se eu trouxesse ela aqui, vamos dizer, de plástico, com todas as cores dela, eu aposto que vocês vão querer pendurar ela por aqui. Sobre sua resposta à minha pergunta enviada ontem, realmente eu confesso que às vezes sou vaidoso. Tenho tentado diminuir essa empáfia intraconsciencial. Nesse quesito psíquico, em especial, minha duplista tem me ajudado muito nesse período intrafísico atual. Iremos fazer um esforço para estar aí no CAEC pessoalmente nas férias de julho, pois em maio ela completará seus 18 anos. Quando ficará pronto o hotel que será construído aí no bairro Cognote? Escuta, ô Sérgio, é com você, quando é que fica pronto? Sugestão para o nome do hotel, Recanto dos Intermissivistas. Viu? Agora, ó, eu vou dar uma sugestão para você. Tem aqui o professor Alexander Steiner, que está fazendo aí uma defesa de tese sobre orgulho. Seria bom, quando isso sair, você ver que ele fala justamente nisso tudo aqui que você está falando. O processo da vaidade, problemas assim, que isso tudo está dentro do contexto do orgulho. E ele explica tudo como é que é, de que modo que é, as reações que tem, que assim você vai interpretar você de uma maneira mais detalhada. Mas fala aí sobre o hotel dele. O hotel está numa fase que a empresa está constituída, já foi feita a integralização de capital, o terreno já foi passado para o nome da empresa, já tem CNPJ, conta corrente, o projeto está pronto e está sendo encaminhado agora, início de fevereiro, que é agora, né, para a prefeitura, para obter a regularização na Comissão Técnica de Urbanismo e também encaminhado para o IAP, para a gente obter a questão da regularização da licença ambiental, né? Uma vez tendo esses dois itens em mãos, a gente tem condições de encaminhar para o banco e dar início às obras. Então, a nossa intenção é iniciar as obras ainda no primeiro semestre e o prazo de conclusão é junho de 2013. Tem que lembrar que são 100 quartos, é uma obra grande, o hotel é chique, com toda a infraestrutura. Esse nome, Recanto dos Intermissivistas, o recanto não está bom, não. Se fosse, seria Hotel dos Intermissivistas, ainda vai. Recanto é coisa pequena para esse hotel. Até que a gente mude o nome do hotel é Providencial. Né? Hotel Providencial. Providencial. Aí isso é para intermissivista, não intermissivista, todos eles. Porque se colocar Hotel dos Intermissivistas, está muito assim, particularista, está um pouco... não é o... Nós temos que fazer uma coisa mega fraternal. Vale lembrar que é um hotel aberto à comunidade, como um todo, né? Não é só para a Conscienciologia, então, tem vai receber tudo quanto é público. Sempre tive uma tendência vingativa, ainda que apenas intencional. Então, ó, desde já, sou seu amigo, tá? Processo que melhorou ao longo de esforços conscienciais. Há uma situação em minha vida que ainda restam rusgas de minha parte. As pessoas envolvidas são acessíveis, mas não do convívio diário. A compreensão e perdão do evento estão em processo. Acredito que uma conciliação completa pode ser feita energeticamente. O que pode ser sugerir? Não, pensa positivo, põe energia positiva nisso, que você sempre vai ajudar. O dia que você encontrar com a pessoa, você abre o jogo, dá um abraço, etc. Um beijo na testa, sempre ajuda. Pode desenvolver, em numerologia 2, página 2, a elaboração de juízos,
O caso todo é o seguinte: as pessoas, nós todos, já temos capacidade de fazer autojuízos críticos. Então é necessário, para isso, a gente desenvolver a capacidade de elaborar esses juízos. Então, o que é isso? É ter discernimento para fazer julgamentos, para fazer, então, o contrabalanço das naturezas, dos fatos, dos objetos, das pessoas, dos ambientes, das ideias. De modo que a elaboração de juízo é justamente isso. Tem um juízo maduro, cosmoético, prioritário, evolutivo, que você sempre vai acertar. Interaciologia, página 3. A interação, interlúdio, baratosfera. O caso é o seguinte: a interlúdio, ela faz assistência para as consciex, que eu estou vendo mais assim especializada, os intermissivistas. Agora, então, com isso, tem alguma relação com a baratosfera, devido os amparadores e evoluciólogos e teleguiados autocríticos que vão pescar, que vão pinçar as consciências, as consciex na baratosfera. E elas depois são encaminhadas para os cursos intermissivos e acaba chegando na interlúdio. De modo que a interlúdio, fazendo assistência, tem relação com a baratosfera, não tem jeito. Crescendologia, o crescendo, visionarismo para a prospectiva. Visionarismo é quando a pessoa vê as coisas, mas fora da realidade. Então, ela vê na base da imaginação, na base do sonho, do onirismo, da fantasia. É o achismo fantasioso e excessivo. Agora, para a prospectiva, já é a pessoa ver do ponto de vista multidimensional o que é que pode acontecer. Então, ela já tem até, às vezes, pré-cognição dos fatos. Qual é o limite que devemos ter na técnica da escuta atenta, paciente, tecnologia? Há pessoas que contam toda a sua vida se deixaram. Sim, mas você fala com ela, não, vai direto aos finalmente. Dá um jeito de fazer uma síntese. Aí você vai ter também paciência e ela não vai gastar tanta saliva com o processo. Agora, a gente, às vezes, tem que ter muita paciência para saber escutar. Isso não tem outro jeito. O problema da pessoa saber escutar, às vezes, é muito mais sério do que saber falar. Poderia explicar o crescendo múltiplas visões individuais e a cosvisão grupal? As múltiplas visões individuais é quando a pessoa tem, dentro até mesmo aí normal da monovisão, ela tem uma série de monovisões sobre o mesmo encaminhamento de ideias. Aquilo pode levar a uma cosvisão grupal. Agora, tudo tem que ser feito por etapas. E a pessoa tem que entender isso pouco a pouco. Nada disso vem de supetão. E o trinômio: valores inconciliáveis, interesses incompatíveis, coexistência harmoniosa. Olha, nós temos aí o binômio admiração-discordância. Esse binômio permite que você veja os valores que são inconciliáveis. Então, por exemplo, aquela pessoa que você admira, mas ela fuma. Você, então, evita ficar perto dela quando ela está fumando. Agora, são interesses que a pessoa tem de fumar e você não tem esse interesse, quer deixar aquilo. Mas você ainda consegue viver com ela. Atualmente, uma das coisas difíceis que tem é você viver com fumante. Pensa bem. Possivelmente, vocês têm gente aí que vocês têm que conviver com algum fumante. Ainda tem isso. Os fumantes estão desaparecendo, mas ainda existem. Ainda tem os representantes desse regimento por aí afora. Geralmente, quando o osso tertúlia, meu neto de 3 anos fica por perto. Um dia desse, ele chamou de velhudo, velho barbudo. E, em determinado momento, alegou que era para ele o que dizia na tertúlia. Qual a sua opinião sobre esse fato? Não, a criança, você sabe, ainda mais de 3 anos, topa tudo, né? Tira a conclusão da história, fala tudo que pensa. Você dá aí um beijo na testa dessa criança por mim? Diz que o bisavô velhudo mandou um beijo na testa. Há cerca de uma semana, recebi de meu filho, de 18 anos, a notícia de que estava interessado afetivamente em outro rapaz. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei estarrecido.
Primeiro, pelo fato dele nunca ter apresentado qualquer sinal nessa direção. Segundo, por não me considerar uma pessoa preconceituosa, nem repressora nesse sentido. A mãe dele também não. Uma das coisas que eu disse para ele foi que deveria pensar se essa opção não jogaria por terra toda a possibilidade de evolução e desenvolvimento de sua consciência. Ele aceitou ir para a Foz e passar por atendimentos consciência terápica. O senhor pode me dizer por que a homossexualidade virou moda? É porque eles fazem muita propaganda disso. E isso é a primeira coisa, é muita propaganda. Por exemplo, o próprio governo permite tudo quanto é passeata e piquete de homossexual. No entanto, a hora que fala certas coisas contra a corrupção, eles dão contra. Então, você veja, está tudo aí. Outra coisa, a ONU fala a favor de homossexual, os governos falam a favor de homossexual, eu falo também a favor deles. Por quê? Eles têm liberdade de fazer o que bem entenderem. Cada um faz do corpo o que quiser. Nem a mãe não domina mais o corpo depois que sai dela. Então, como é que fica? O negócio não é fácil. Agora, outra coisa seríssima que tem com os homossexuais é que nós estamos vivendo a época das consuelo. Então, vocês sabem, gente que é anormal, tem de tudo com a consuelo, aparece de todo tipo. De modo que é normal que esteja assim na ponta, com os holofotes tudo em cima, né? Hoje, então, a homofobia, por exemplo, era muito combatida, e está certo se dizer. A pessoa tem que ter liberdade, mas agora também, essa exaltação excessiva da homossexualidade é patológica. Né? Isso é patologia, vamos dizer, grupal. Não há dúvida que é. Eles dão valor demais para sexo. Agora, veja, homossexual você pode falar à vontade, fazer passeata, um milhão de coisas. Agora, se certas coisas de sexologia você não pode nem tocar, dá para trás. Agora, ó, houve lá um negócio de dois caras que são héteros, um homem e uma mulher debaixo da coberta, lá no BBB, está dando um galho danado. Está vendo? Veja bem, agora homossexual não, o negócio pode, está tudo aí e tal. Eu já via isso lá no Rio de Janeiro, através vamos dizer, as passeatas durante o carnaval lá, da banda de Ipanema, que eu vi, entrei na banda lá para ver como é que era, que aquilo ia passando assim os quarteirões de Ipanema, né, depois voltava. Aí eu falei assim, isso aí vai ser dominado pelos homossexuais. Ah, não deu outro. 2 anos depois, há quantos anos que não é? Não é mais. Agora, no início, era até bem arrumadinha, tudo certo, alto nível, bonito, o desfile da situação. Agora, ficou tudo... É aquilo que eles usam, né? Tem vários nomes para isso, né? Quando começa a fazer o escracho, o nome é o escracho. Agora, tem vários nomes para isso. Entrou homossexual, quase sempre, quando é público, tem escracho. Pode olhar. Olha os filmes. Como diria lá, disseram que o Roberto Marinho que falou isso. Não pode ter televisão sem homossexual. Então, pode falar, Maria. Professor, eu queria fazer uma pergunta fora aqui do verbete. Ok. Eu queria entender como é que funciona a questão da otimização do tempo, do aproveitamento do tempo daquela consciência que está passando pelo curso intermissivo. Você está falando, ela ainda está lá ou ela já veio para cá? Não, ela está fazendo o curso intermissivo. Sim. Como que é a questão do tempo dela? Eles aproveitam eles não todo? Olham o tempo, eles olham mais o que a pessoa vai fazer. As incumbências de pesquisa, de investigação, de experimentação. Não é problema de tempo. O tempo vai depender dessa experimentação. Se a pessoa precisa, se a consciência precisa, eles recomendam que fique mais tempo. Mas ela fica o tempo todo estudando? Não, ou ela tem momentos o que puder, ela vai colocar nesse sentido. Aquilo é ininterrupto, 24 horas, intensivo, com fundamentação total em cima do contexto. E ela faz alguma assistência ou ela está mais lá para aprender antes? Não, ela está lá para aprender, mas ela pergunta, ela questiona, tem grupo de pesquisa que sai, há processo de volitação, que eles vão para certos lugares para mostrar a coisa como é. Por exemplo, eu vou te contar uma coisa, o povo aqui às vezes não pensa muito nisso, mas às vezes é bom a gente esclarecer.
O Zéfiro, por exemplo, ajudou muito nisso. Às vezes se pega uma equipe, por exemplo, 10 concierges, e vão todos para ver alguma coisa lá no interior da Espanha. Por quê? Todos aqueles caras viveram na Espanha e conhecem a história espanhola, ali da área. Então, seria bom eles verem a situação toda, e aí a gente mostrava o que é que tinha de certo, o que é que tinha de errado, para a pessoa mudar a cabeça dali em diante. Porque muitas das pessoas, às vezes, ainda estão dando valor demais para aquilo. Então, se desmoraliza o processo histórico na cabeça da pessoa, para ela pensar um pouquinho mais expandido, você está entendendo? Dentro da mega fraternidade. Então, esse povo, por exemplo, da Europa, muita gente teve que passar por isso para sair do processo do conservantismo, o conservadorismo excessivo, entende? Para mostrar outro mundo. Então, se a pessoa era de lá, depois se pegava aquele grupo e levava para outro lugar totalmente diferente, por exemplo, na África, para ver a necessidade da vida na África, como é que é. A miséria, a situação toda, como é que é, a pessoa, entende? Ver como é que é isso. Então, isso tudo faz parte do curso. E outra coisa, professor, é sempre grupal? A consciência, ela está sempre com outras consciências? Olha, ou ela não tem momentos? Jeito aqui, ó, em tese, presta atenção, Mariana, não tem jeito da pessoa evoluir sozinha. Então, por isso que tem a dupla evolutiva. Já é dupla evolutiva. Não é dupla de qualquer outra coisa. Não é uma dupla artística, não é uma dupla científica, é uma dupla de evolução. Presta atenção. Então, a hora que entra nisso, já mostra que nós precisamos de evoluir com outras consciências. Que é impossível, é impraticável, não dá. Entende? Absolutamente. Você viver evolutivamente sozinho. Então, é preciso de ter. A partir disso, é inevitável que os afins se atraem. Então, a hora que chega lá no curso intermissivo, os evoluciólogos, os serenões, eles vão dividindo as pessoas pela afinidade. Então, por exemplo, tem uma série deles que é da turma de belicista. Tudo foram militares. Nos últimos 500 anos, nos últimos 10 séculos, foram militares. Eles juntam todo esse povo. Que a hora que fala para um, serve para todos que estão ali. Você está entendendo? E assim são outros. Por exemplo, aqueles que são fanáticos religiosos, que já vêm há muito tempo, dentro de uma crença danada disso e daquilo. Então, reúne todo mundo para mostrar como é que é. Agora, ali não vai dar aula sobre religião, não. Vai dar um jeito de limpar, fazer a deslavagem cerebral daquelas consciências com a religião. Entende? Por isso é que tem muita gente aqui, ó, que já não está com a religião, mas já esteve, ó. E outra coisa, professor, tem algum momento assim de câmera de reflexão que a pessoa ela é colocada... Não, a reflexão tem o tempo todo, porque os locais que eles dão, o cenário, o palco, vamos dizer, os campi do trabalho, do curso intermissivo, todos eles fazem a pessoa raciocinar, pensar, refletir. E o ambiente é bom para isso. É feito para isso. O holopensene é próprio. Então, essa reflexão todo mundo tem. Você, por exemplo, se é uma pessoa muito calada e refletida, você é mais introvertido do que extrovertido. Você deve ter recebido algum esbregue no curso intermissivo. Tem que sair agora e falar. Mas veja, já está melhorando, já fez uma pergunta hoje. Ela está melhorando. Ela é fora de série, sabe tudo. Ela participou e agora o povo tudo gostou da participação dela no curso que deu aí agora recente. Não é isso? Então, precisamos de... tem que desasnar você do processo da introversão. Tá bom, obrigada. Valdo, aqui até no verbete, aqui na binomiologia, tem o último binômio da página 2, orientador evolutivo orientando o proexista. Como você pode detalhar lá, você já que falou do curso intermissivo, como é que ele atua mais lá? O que é que você está falando? Esse aqui, o binômio orientador evolutivo orientando o proexista. Como é que ocorre isso no curso intermissivo, assim, detalhadamente? O problema todo é o seguinte, os
orientador evolutivo são os evoluciólogos, né? Eles é que comandam, dirigem, governam, lideram esses trabalhos parapedagógicos do curso intermissivo. E outra coisa, eles têm uma superintendência dos serenões. Então, com isso, eles vão fazendo o trabalho sob os orientandos da PROEX, proexológico. Então, eles ajudam. Por isso, tem muita gente aqui que vem e já sabe o que é que deve fazer nessa vida. Mas eles... Já tem uma tendência, já tem uma ideia. O orientador, não sei, provavelmente ele vai ter encontros orientando, assim, eventuais, não é? Vai ter, não é só isso. Ele vai ter, às vezes, o pessoal e o grupal. Ele junta as pessoas, fala um por um, depois fala com todo mundo e por aí vai. Outra hora ele fala com todo mundo, depois fala um por um, especifica tudo. Mas o curso em termos é aquilo que está falando com a Mariana, tudo é feito desse jeito. Mas o orientador ele está sempre atuante lá diretamente no curso. Está. Direto. A maioria. Por exemplo, nessas questões de volitação, tudo isso tem evoluciólogo. Orientador, evoluciólogo. Orientador evolutivo e evoluciólogo é a mesma coisa, sinônimo que a gente fala, a gente usa. Eu queria entender melhor como é que ocorre essa sincronia de assuntos ou de temas que o senhor aborda aqui na tertúlia com os cursos intermissivos que estão ocorrendo. Recentemente o senhor relatou uma Consec que chegou e falou... Às vezes são eles mesmos que orientam qual tema que a gente deve tratar. Então eu vou fazendo os verbetes, às vezes coincide, né? Cai de acordo com aquilo. Mas quem que orienta? Não o corpo discente, mas o corpo docente do curso intermissivo que vai orientando o senhor? Não, há muita gente desse povo aí, a gente já conhece, né? É de lá. Tudo é antigo amigo, amigo comigo, amigo consigo. Está tudo no igo. Tem muita gente junta. Isso aí, né? Não tem tanta novidade, não. Tá. Casos afins, né? Afinidade. Eu falo em curso intermissivo praticamente em tudo que eu escrevo há muitos anos, em tudo que eu falo há muitos anos. Como é que fica? E outra coisa, quem fala nesse negócio só eu. Quem lançou isso em primeiro lugar fui eu. Ninguém fala nisso. Então, você já viu, eu sou uma espécie de antena, micro-onda. Estamos pegando as coisas todo, o tempo todo. Falou em curso intermissivo na Terra, eles têm que dirigir para a gente. Para onde eles vão bater em que importa. Agora, é lógico que tem evoluciólogo, mais avançado, teleguiado, serenões, que estão mexendo com isso há muito tempo. Mas, assim, do ponto de vista generalizado, somos nós. Não? Ninguém entrou nessa. Curso intermissivo, macrosoma, paragenética, que eu estava falando aí esses dias. Tem um monte dessas coisas novas, né? E é possível que os assuntos que a gente trate aqui no tertuliário ainda não foram tratados nos cursos intermissivos? Não, é esse que eu estou falando. Se você pegar os cursos mais avançados, a maioria deles já foram. Nós é que estão faltando alguns que eles falaram lá, que a gente ainda não falou aqui. Entende como é que é? Agora, tem coisa que é importante para lá, falar de lá para cá. E tem coisa que é muito importante falar daqui para lá. Esses daqui para lá somos nós que temos que tomar conta disso. Agora, de lá para cá, são eles que têm que normatizar a situação toda, disciplinar o que é. Agora, tem coisa que entra um e outro. Então, por exemplo, a hora que eu falo um para-banho extrafísico energético, o negócio mais importante é para nós, daqui para lá. Mas veja, são eles que dão. Eles têm que estar estudando o que é que eles fazem, porque quem desencadeia o processo do fenômeno é eles. Então, olha o entrosamento como é que é. É sempre assim, o tempo todo. Então, eu, por exemplo, agora, estou entrando mais nisso. Esse caso aí, já criou, já esclareceu uma pessoa que há muitos anos está passando tudo alterado. Esse caso aí do ataque terapêutico, parapsíquico, para ataque terapêutico, ou entende? O ataque paraterapêutico. Isso aí é um negócio sério, tudo a gente tem que estar expondo.
Agora, é muita nuance dos processos da fenomenologia, principalmente a parafenomenologia. Eu venho falando isso há quantos anos, mas tem tanta coisa ainda para tratar. Aqui, ó, no início, eu falava muito com o Gabriel, que ficou muito interessado em fenômeno. Agora, ultimamente, não, eu estou tratando os fenômenos de modo geral, com mais detalhes, etc. É o jeito, é clarear isso mais. E outra coisa, preciso de picotar esses temas, porque muitos eu falei, mas não cheguei a detalhar. Sabe? Tem que abordar aquilo com mais detalhes. E ver aonde dói, o que é o mais importante, o busilis, o nó gordo da situação. O problema, por exemplo, da mensagem fenomênica, parafenomênica. Isso é importantíssimo, meu caro. E outra coisa, agora, com esse processo da nossa assistência aqui, a gente pode fazer, através do parabanho energético, essa lucidez, ou essa, vamos dizer, esse esclarecimento mais técnico, né? Direto. Então, isso melhora muito, ajuda muito. É uma coisa boa. Já há ambiente, a massa está levedada, entende como é que é? Vamos dizer, a massa crítica, ela está receptiva. Então, isso é importantíssimo para nós aqui agora. Sim. Tenho uma dúvida em relação aos professores do curso intermissivo. Normalmente, eles ficam mais tempo no intermissivo do que ressomados, né? Porque eles já... Não, isso varia demais. Não vai nesse pico, não. Muitos têm, às vezes, uma intermissão prolongada, mas agora tudo depende da ficha pessoal dele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, depende da tarefa que ele desempenha, que ele desenvolve. Então, o problema de tempo aí é relativo, vai com calma. A gente não pode generalizar isso. Eu já estudei isso muito. E outra coisa, uma pessoa que tem uma intermissão prolongada, não quer dizer que ela esteja bem, que ela seja rígida, sadia, equilibrada, não quer dizer nada. Mas, por exemplo, um professor de curso intermissivo ressomado, ele é diferente da média dos intermissivistas, por ele ter sido professor? Ele vai mostrar alguma coisa diferente, mas não tanto. Não. Não, é difícil. Isso aí não é assim, não. Entende? O negócio não é fácil. O povo é muito inteligente, a gente não pode estar desmerecendo o que o povo pensa. Então, não é bem assim, não. Outra coisa, em qualquer educandário, sobre qualquer tipo de matéria ou disciplina que se estude, sempre tem alunos que são mais brilhantes que o professor que está dando aula. Então, vamos devagar com isso. Olha o tal negócio da generalização. A gente tem que pensar como é que é a abordagem. É possível do aluno se tornar professor no período de intermissão, ele passa pelo curso intermissivo, só que ao invés de ressomar, ele é promovido assim... Não, e muitos de vocês vão acabar sendo professores, B10, assistentes, sabe como é que é? Monitores do curso intermissivo, está na cara. Porque o negócio é novo, não tem tanta gente para fazer isso, tem que pegar essa massa que está aqui. Entende? E o que a gente poderia fazer para se preparar para ser um monitor? Vira evolucióloga logo. Começa pelo menos assim, complexo, esperticidade, OFIEX, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Nós estamos falando alguma coisa bem positiva, bem ponderável. Vale a pena pensar. Entende? Por gentileza, aqui, você poderia ampliar o binômio heteromotivação e automotivação e fazer uma correlação, se isso é possível, na interaciologia, página 3, com a interação, convergência e divergência? O caso é o seguinte, binômio heteromotivação e automotivação. O caso todo é o seguinte, as pessoas estão com uma motivação muito grande sobre determinado trabalho. Aí você vê, aquilo acaba passando para você e você vai participar do grupo para fazer aquele trabalho. Isso é que forma os grupos de atividade, o grupo de trabalho.
Agora, a interação que você está querendo, essa aí, é a convergência e divergência. É justamente o processo do contrário, que a pessoa, ela está fazendo a convergência, mas às vezes tem uma divergência muito grande, aquilo pode dar para trás. Então, é necessário que ela admita a situação, use o outro binômio da admiração e discordância para fazer a convergência dentro da divergência. Com isso, ela diminui os conflitos com as pessoas, que é o que nós temos tentado fazer aqui, ó. A CCCI faz, a Cognops, etc. Os trabalhos nossos das ICs, tudo há uma convergência nesse sentido. Pois é, né, professor? Mas trazendo essa questão da heteromotivação e automotivação, penso que a automotivação, ela é bastante forte. E como que existe essa atuação, em que ponto a atuação da heteromotivação? Aqui, veja o outro aspecto da situação mais séria, que é a natureza da motivação. O que adianta a pessoa que é muito automotivada no belicismo? Não adianta nada. Então, o processo é ver a natureza, a qualificação da natureza, aquela estrutura da motivação. A tendência dela a intenção da motivação? Não, a intenção, a determinação, a deliberação da pessoa, enfim, o condicionamento, aquilo que ela se dedica, o alto esforço que ela aplica nas coisas, tem que ver a natureza disso. Isso é que é o mais importante. Agora, o que a gente vê é o seguinte, o exemplo arrasta. Se a gente tem o exemplo com a situação, por exemplo, muita gente veio para fora. Vocês ficam pensando que foi eu que trouxe esse povo? Não foi. Vocês todos ajudaram a trazer o povo. Quer dizer, uns trazem os outros. Vocês estão entendendo ou não? Então, por exemplo, a Cognops ela existe, não é porque os meus belos olhos, nada disso. O processo é a reunião desse povo todo, que dá o exemplo, que faz atração. Que é o problema da mobilização social, lá, o estudo da sociologia. Entende? Valdo, aqui na politicologia, você poderia ampliar o segundo conceito, a posição política da objeção de consciência pacífica? A posição política da objeção de consciência pacífica. O problema todo é o seguinte: é muito importante, por exemplo, nós que já estamos na conscienciologia, saber a hora de mostrar uma objeção. É o objetor político, o objetor ideológico. Isso aí é seríssimo para nós todos. Nós temos que ser objetor de uma série de coisas que tem por aí. Então, como é que fica? Há uma série de condições políticas que os governos, os sistemas, às vezes os estados, as províncias, tomam uma deliberação que você não está de acordo. Então, há uma objeção. Não, eu dou conta disso, não sou a favor disso. Acabou. A liberdade democrática permite que você se manifeste dentro do posicionamento que você escolheu. Então, é muito importante ser objetor de consciência, de uma maneira pacífica. Você não precisa brigar com ninguém para fazer isso, você só dá o contra. Igual eu estudo um monte de condições aí, por exemplo, belicismo. Eu vi falando dos judeus e dos árabes lá, dos islâmicos, por exemplo, da Palestina. Estão brigando há quanto tempo e não entram em contato de modo algum, não conciliam de modo algum. Tudo primos. Eu vivo metendo o pau nisso, a ver se alguém aí começa a pensar nisso. Eu sou objetor de consciência a respeito da guerra. Mas agora, não sou traidor, não sou desertor, não pego no trabuco. Então, esse é que é o pacifismo da história. Agora, então, o processo de ideologia hoje na Terra está, essa liberdade democrática relativa que a gente tem, já permite que a gente fale isso tudo. Antigamente isso era impossível. Por isso que a gente pode estar falando as coisas. Agora, não podemos ter medo disso, a gente tem que falar isso com lógica, mostrando o que é, procurando ajudar. Tudo é esclarecimento, é informação, é comunicação.
O processo é esclarecer, para aumentar o quê? O discernimento. Então, a primeira coisa, nós temos que melhorar o nosso discernimento para esclarecer os outros, que é o problema da interassistencialidade correta, né? Agora, então, a política é a mesma coisa. A gente não pode ter uma paixão política excessiva. Isso é fanatismo. Do jeito que tem fanatismo religioso, tem fanatismo científico, tem fanatismo político, sociológico, artístico, tem fanatismo de todo tipo. Agora, os piores que existem, não há dúvida, que são os religiosos, são os que dão mais guerra. O fanatismo religioso é que cria guerra. A hora, por exemplo, olha aqui, gente, os americanos saíram do Iraque, eles estão matando os outros do mesmo jeito entre eles, do mesmo jeito. Agora, eles são mais do que primos, tem gente lá que são irmãos. Mas um é de uma facção, o outro é da outra facção, aí mata. Agora vai lá, o homem bomba, mata 14, fere 80. Essa semana mesmo já teve de novo lá. É sunita e xiita. E por aí vai, é uma porção dos itas. E outra coisa, tudo estão dessomando, ficando aleijado, alterado, cego. Como é que fica? Agora é uma pena, né? Agora, vão me perguntar, eu sou objetor de consciência, eu meto o pau nisso, está tudo errado. São os primatas. Primata. Não adianta. Se você for especificar, quem é que é primata em primeiro lugar? Primatas humanos. Quais são os que sobraram? A turma da guerra, é a turma do gatilho. Esses são... É o macaco que está mais forte do que a mão. Ele arranjou um negócio mais forte, a metralhadora, a bomba. Então, veja, isso é o primata humano. Está cheio deles. Outra coisa, primatas humanos tem todas as etnias. Tem que olhar isso. Agora, tem etnia que tem mais do que o outro. Aqueles são mais belicistas. Eu estava vendo aqui o paradoxo da amizade e debate, só que por aí é meio... Em muitos campos aí é difícil você com amizade debater, né? Por aí, já mundo afora. Aí. Às vezes eles confundem isso como se estivesse fazendo uma contestação, alguma coisa muito grande, uma reação forte disso. Mas agora, o problema todo, a gente tem que fazer manifestações pessoais ou mostrar o nosso posicionamento explicitando com calma qual é a nossa posição. Nem sempre as pessoas fazem isso. Esse processo de comunicação superficial, às vezes, cria mais crime do que ajuda. Então, toda comunicação tem que ser muito esclarecedora, mas ela tem que ter clareza na apresentação. Esse é o motivo que eu insisto tanto em forma, em expressão, em comunicação, informação, revisão daquilo que a pessoa escreve. Que uma coisa é falar, agora outra coisa é escrever. Aquilo que escreve fica. Então nós temos que fazer muito mais revisão do que nós escrevemos. Porque esse debate, dependendo da forma, da intenção, ele deixa de ser debate, ele vira uma coisa... Não mas tudo é debate, né? Agora, o problema é esse. A ideologia... põe o povo tudo pirado, né? Eles ficam grogue, né? Ficam doidos. O processo ideológico, a paixão criada por isso, uma paixão política, às vezes, ela é muito pior do que uma paixão amorosa. Olha o que aconteceu com Hitler e os judeus. Olha o desastre que ele fez, a loucura do Holocausto. Isso é uma loucura, se nós começarmos a pensar. Tudo por quê? Uma paixão de grupo, étnica. Isso não vai. Então, por exemplo, uma paixão de uma pessoa para outra é muito pequena. Agora, a hora que o negócio se estende dentro de um grupo, de uma etnia, é uma loucura total. Tem um amigo, menino de 15 anos, que nunca teve qualquer tipo de doença, ao menos aparente. Eis que agora está sendo vítima de ataques epiléticos, internado na UTI do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. E foi colocado em coma. Na tomografia computadorizada, nada é revelado. Poderá estar sendo vítima de um assediador? Como resolver esse problema? Olha,
Epilético, geralmente, quando a situação ocorre assim mais tarde, é porque ele foi descoberto pelo assediador do passado, que é o que cria irritação cerebral e que dá a crise dele. Geralmente, esse tipo de epilepsia, dos casos que eu tive vendo na minha vida, eles têm uma aura mais pronunciada do que os outros ataques, as outras crises. Então, às vezes, a pessoa, na aura, ela vê o que aconteceu em vida anterior dela com aquelas consciências da aura. Isso é terrível. Um caso desse aqui, está na cara que é isso. E, olha, 15 anos é a hora que a personalidade começa a se manifestar. Ela já está quase composta do jeito que vai ser. Aí ela começa a pensar nos processos do passado e acaba fazendo evocação, e mesmo assim, instintual, da história. E com isso ela chama a atenção dessas consciências, elas vêm com a presença das energias dos assediadores, cria e desencadeia o processo de irritação cerebral que dá a crise epilética. Então essas coisas são terríveis. Agora, pode ser que ele resolva aí, o ideal era fazer arco voltaico lá na pessoa, no rapaz que está comatoso. Sou médico e tenho instalado o EV durante os atendimentos no ambulatório. Isso é positivo ou vai criar problema? É você que sabe aí do seu ambulatório. Pois é uma prática diária nos mesmos locais, de manhã e à tarde. Se positivo, é bom instalar o EV em cada paciente? Sim, sempre é bom. Se for possível, junta tudo se você puder. Agora, o processo de criar problema, isso é com você, a medicina e seu ambulatório. Em binomiologia, por favor, aprofundar o item dinamismo, manutenção na segunda linha. O caso todo é o seguinte: dinamismo é a hora que a pessoa aciona e potencializa aquilo que ela faz. Se ela mexe, por exemplo, com energia, se ela faz assistência, ela se torna dinâmica dentro disso. Ela depois, a coisa mais séria, é criar a manutenção do dinamismo. Manter isso em alto nível o tempo todo fazendo assistência. Isso é o máximo. Esse binômio, por exemplo, é positivo. Ontem realizamos aqui em São Paulo uma oficina de cosmograma com o tema Paradireitologia. Foi um sucesso, 20 participantes. O cosmograma sorteado para debate refere-se a uma senhora que recebia animais em doação para matá-los. Tudo indica que tinha interesse financeiro mediante recebimento de dinheiro das pessoas que entregavam os animais. Levantamos inúmeras condutas anticosmoéticas, mas não conseguimos consenso acerca da melhor conduta cosmoética em relação à zooconvivialidade. O que o senhor poderia sugerir? Primeira coisa, não tem nada que matar animal, só se ele estiver doente. Aí você vai fazer eutanásia, isso é outra coisa. Eutanásia, eu sou de acordo. Hoje em dia tem jeito de fazer isso sem o animal sofrer nada. Mas agora, matar por matar, isso está errado. Não tem motivo, tem que deixar o animal evoluir. Afinal de contas, nós somos também os animais. Eles são nossos primos. Tem que ir devagar com isso. Não existe outra hipótese. Cosmoeticamente, não tem outra saída. A saída é só essa. Eu não sei porque é que estão em dúvida. Poderia explicar na terceira linha, crescendologia, o crescendo, visionarismo para a prospectiva. Eu não falei aqui agora sobre isso, já falei isso. Isso chegou depois. A Folha de São Paulo está lançando nas bancas uma coleção de fotos históricas do Brasil. Tenho quase certeza que a minha última ressoma foi aqui no Brasil. É possível ter retrocognições a partir de fotografia histórica? O senhor já fez esse experimento? Não. Nós temos, por exemplo, uma série de condições que a gente já falou nisso, inclusive do laboratório de a retrocognição, nós já falamos nisso tudo aí, inclusive com mapas, e uma coisa muito séria que tem, são as músicas folclóricas. É aquilo que faz, às vezes, mais retrocognição das pessoas. Música folclórica. Olha de onde é, o que quer que você pense. Se você viu, arranja as músicas folclóricas daquele país, daquela região. E escuta, que isso, às vezes, vai te dar retrocognição. Falando em alguns bichos e insetos, tem aparecido em minha casa alguns bichos e insetos que estão me deixando preocupada. Tenho visto barata, formiga, minhoca na minha cozinha. Ontem encontrei uma lesma na minha varanda. Outros insetos pequenos também têm aparecido. Não estou vendo isso com bons olhos. Fico pensando que isso pode ter alguma relação com a baratosfera, por se tratar de bicho subterrâneo. Não tem nada a ver com isso. Essa aqui está pensando que o inferno é tudo subterrâneo. Não tem nada disso.
Não acho que isso seja uma boa notícia. Já pedi para desinsetizarem minha casa. Mas não é comum esses bichos aparecerem em grupo, como tem acontecido. E o senhor poderia me dizer que eu acabo com isso? Estou preocupada com a energia do meu lar. A primeira coisa é o seguinte: a sua casa está envolvida por muito mato? A minha, por exemplo, eu tenho árvore, arbusto, flores, plantas, árvore frutífera, tudo em torno da minha casa. E outra coisa, tampa tudo as entradas que você tem, para a sua cozinha, janela, essa coisa toda tem que ser, é o que eu faço. Outra coisa, nós estamos em pleno, você é de São Paulo, nós estamos em pleno verão, você aí, a gente aqui. Isso é mais do que normal que tenha mais inseto. Não tem nada demais nisso, não. Tudo correto. Outra coisa, cuida bem das lesminhas, não vai jogar fora assim, vamos devagar. Tudo é parente, vamos devagar com isso. Queria compartilhar uma notícia. A IAC realizou no dia 28 e 27 de janeiro de 2012 uma conferência, o curso Decisões Críticas da professora Alicia Pinheiro, em Coimbra, em Portugal. O evento foi realizado na Ordem dos Médicos em Coimbra, o que deu repercussão positiva e um peso importante para o evento. Dentre os 19 participantes da conferência, tivemos estudantes, médicos, psicólogos e advogados. Aproveitamos a ocasião e doamos para a Biblioteca da Ordem dos Médicos o livro Projeciologia e Hiperatividade Eficaz, onde os diversos alunos de Coimbra podem acessar e consultar. É uma biblioteca que possui livros especializados relacionados à medicina e escritos por médicos. Muito bem, parabéns para você, foi ótimo. Vamos em frente, tem muita coisa para fazer. Outra coisa, eu acho Coimbra um local que precisa de muita assistência, eles são muito atrasados. É muita retopostura que tem em Coimbra. Eu já tive contato com gente de lá também, em Portugal. Então, é bom entrar, isso é uma boa. Há alguns anos recebi uma comunicação de uma consciência afirmando vir da quinta dimensão e tive a visão do cosmos nesse momento. O que significa essa quinta dimensão? Olha, onde tem esse dedo aqui, pode ter 2 bilhões de dedos. São 2 bilhões de dimensões. De modo que isso, primeira, segunda, tudo é bobagem. Uma das dimensões que eu, às vezes, dou valor e dou nome é a Dimener, é a dimensão energética, que logo, junto com essa nossa aqui, é ela, que seria, na verdade, a parapsicosfera dessa dimensão, é a Dimener. Em Sinergismologia, página 2, primeira linha, poderia expandir a convivialidade com diversidade sinérgica. O problema todo é nós sabermos usar aquele binômio da admiração e discordância. Você tem que conviver com a pessoa, no entanto, ela tem energia diferente das suas. A energia dela, às vezes, está dirigida para jogar sinuca todo dia. E você não joga sinuca, você não gosta daquilo. Então, você faz outras coisas, etc. Tal. Há uma divergência sinérgica, porque jogar sinuca gasta energia. Entende? Vamos pensar nisso. Minha parceira e eu estamos com objetivos divergentes, tornando a relação tensa, o que é intensificado pela sua família, os neófobos de cunho religioso e machista. Estou me esforçando para praticar o exemplarismo com lucidez e interassistência, com o objetivo de atender interesse em minha parceira pelo processo evolutivo lúcido. Se isso se aparecer inatingível nesse momento evolutivo, pense em romper o relacionamento. Até que ponto a conciliação deve ceder ao afastamento interconsciencial? Eu namoro há 4 anos. Olha, o processo é o seguinte, você é moço, tem 22 anos, ok. Pensa bem o que é esse negócio de separar. Você já conhece a moça há 4 anos, olha bem como é que é. E outra coisa, veja bem uma coisa, isso é aquilo, meu amigo que falava isso, uma coisa muito séria. Você está com ela há 4 anos, precisa de saber qual é a razão da divergência. Porque senão, você vai arranjar uma que você vai achar até que é melhor do que ela. Daí a pouco você vai ter 2 divergências em vez de uma. Mais séria ainda do que essa. Isso aí é como aquele meu amigo falava. Ele falava o seguinte, não é bom trocar e colocar uma pessoa no lugar desse aí, não. Pode entrar e ficar pior do que está. Vamos ver se a gente conserta esse que está aí. Em parte você tem razão, a vida às vezes é assim. Agora, veja,
Eles dizem também, popularmente, que não se deve mudar o time se o time está ganhando. Mas é preciso ter cuidado, porque tem a hora da reciclagem. Então, a primeira coisa que eu pergunto para você é o seguinte: você acha que está na hora de você fazer reciclagem com a moça? Só 4 anos? Vocês têm algum compromisso mais sério? Como é que fica? Então, isso tudo tem que ser estudado. A gente não pode dar uma opinião generalizada sobre esses assuntos. Tinha que ver mais detalhes. Fazer assim uma anamnese, uma semiologia, fazer um questionário maior para saber os dois como é que estão, para ver como é que é isso. Que às vezes tem jeito de melhorar. Ainda mais ele tem 22 anos, tem tanta coisa ainda pela frente, todo mundo está vivendo 100 anos, ele está com 1/5 do processo. Então, ele não pode ir para os quintos, né, estando nos quintos, mas tem que começar a pensar nisso, é muito moço ainda. Você quer Professor, falar? na frase enfática, o senhor colocou a dinamização da própria evolução dinâmica, é o sentido de potencializar ainda mais? É o quê? Na frase enfática. Sim, o que tem? A dinamização da própria evolução dinâmica. Sim. É a dinamização daquilo que você está fazendo. Você tem que ampliar o que você faz. Entendeu? Intensificar, potencializar a sua evolução. Eu aqui, vou mudar isso para tirar, porque tem dinamização e dinâmica. Então, é por a isso gente que eu pode pôr assim, a dinamização da própria evolução potencializada. Entendeu? Colocar aí potencializado, alguma coisa nesse sentido. No lugar da dinamização, se puser potencialização, acho que dá certinho. No lugar, colocar pensionização no lugar de dinamização. Pois é. Potencialização. Potencialização. Eu acho que vai dar certo. Pois é. E aí vai pular o eu vou. Eu vi aqui, ia marcar. O João Paulo já tinha marcado também. Então, dedicado à potencialização da própria evolução dinâmica, cosmoética e proexológica. Aí eu tenho que ver se cabe na frase. Não vai caber, porque o evô eu levo à frente, o evo. Isso aí geralmente dá certo. Eu vou ver, com calma. Professor, na verdade, tem 7 revisões nesse verbete. Teve verbete que eu trouxe essa semana que não tinha revisão. Nenhuma, não acharam nada. Agora, esse aqui tem 7. Aonde que tem? Legislogia. Não, tem um A na legislogia. É o A sobrando. Aqui tem vários, aqui são 7 ao todo. Por exemplo, na questionologia tem a palavra evolutiva a mais. Tem uma aí que não era para pôr, eu não cortei. Agora também está fora de ordem a cognatologia, tem 2 palavras fora de ordem. Ordem, sabe, alfabética, alfanumérica. Professor Valdo, sim. Aqui, ainda em binomiologia, na página 2, você coloca na última linha, no último espaço da primeira linha, o binômio motivação pessoal, motivação grupal. Não é a mesma coisa, ou qual seria a nuance que fizesse a diferença entre heteromotivação e automotivação? Não. Motivação pessoal é uma coisa, motivação grupal é outra. Por quê? A pessoa vai pensar o que é. Aí nós estamos individualizando a motivação. Não entendi. Uma só. Não entendi, professor. É só uma motivação, a motivação da pessoa, uma delas. E uma motivação do grupo, uma só. É isso que a gente quer chamar a atenção. Às vezes, quando se coloca assim isolado, é para isso. É individualização do processo. Eu não acho que está errado, não. Tem diferença. Parece que eu já consegui a conciliação de todas as interdependências. O povo está calado. É isso? Conciliamos tudo aí, apaziguou todo mundo aí. E olha que a gente não levantou trabuco nenhum, hein? Como é que fica?
Quem é que está com o microfone? Tem mais ninguém? Dúvida sobre quando ela estava falando sobre o curso intermissivo, aquela questão do grupo, né? Da formação dos grupos no curso intermissivo. Quando estava escrevendo o verbete sobre o curso intermissivo, não foram retrocognições, mas vieram intuições que eu não sei se procede, gostaria de perguntar ao senhor. Que os agrupamentos, as turmas, eram formadas de acordo com a PROEX grupal, o interesse do grupo. E as disciplinas eram de acordo também com o interesse do grupo. E que os evoluciólogos, eles estudavam as fichas de cada aluno e depois os professores continuavam dando aqueles assuntos necessários a cada grupo de acordo com a PROEX grupal. Isso tem a fim? Tem alguma coisa? Tem a ver? O processo tudo é assim mesmo. Uma equipe, ela tem primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, tudo é assim. Extrafisicamente é a mesma coisa. Isso é o processo da hierarquia de funcional, né? A dos encargos, dos empreendimentos, das funções. Faz parte, tudo certo. Caminha por aí. Não foram foram intuições com a ajuda de amparador, né? Quando eu estava fazendo o verbete. Pois é, mas isso é assim mesmo. Tá bom. Sempre tem inspiração. Obrigada, professor. Faz parte. O que você queria aí, ô Cris? Você já pegou esse negócio aí 2 vezes, o povo te cortou. Eu estou vendo. Na página 2... Isso aqui é divisão de atenção, chama, né? Na página 2, em tecnologia, o senhor fala da conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas à convivialidade sadia. Há pouco o senhor estava mencionando a condição da comunicação, né? Da exaustividade, do detalhismo, aplicados principalmente à comunicação, notadamente escrita, que o senhor falou da necessidade de revisar mais do que escrever. É muito importante. Em quais outros contextos que há essa conjugação do detalhismo e da exaustividade para qualificar a convivialidade sadia? O problema todo é o seguinte: se você vai querer dominar, vivenciar teaticamente a técnica da exaustividade, você tem que passar pelo detalhismo. Não existe um domínio para abarcar todo um processo exaustivo se você não entrar em detalhes. É uma coisa mais do que óbvia. Você tem que entrar nas minúcias para chegar na exaustividade. Então, a técnica da exaustividade exige estar assentada em cima da técnica do detalhismo. Senão o negócio não funciona, um negócio mais do que lógico, racional. Então, a conjugação dessas duas no processo da convivialidade é importantíssima. Então, começa o seguinte: é a pessoa com o duplista, depois a pessoa com a família nuclear, depois a pessoa com a família profissional, depois a pessoa com a família social, grandona, aquela do clube, etc. Depois, em sexto lugar, a pessoa com a família consciencial dela. Só aí você tem 6 famílias sérias. Isso aí tudo é essa conjugação que nós estamos falando. A conjugação é muito séria nesse processo todo. Juntar uma coisa com outra. Agora, tecnicamente falando, essas técnicas cosmoéticas são de alto efeito evolutivo. Elas potencializam, dinamizam, elas colocam o nível em outro patamar mais avançado, lá na frente, quando a pessoa faz isso. Então, por exemplo, a gente aplicar os detalhes, ou a técnica do detalhismo, nos processos de convivialidade, isso é seríssimo. Você vê o detalhismo, examinar as pessoas com quem você convive, ver o que é essa aqui, o que você pode ajudar essa, o que você pode ajudar aquela, o que pode ajudar a outra. Cada uma tem um aspecto.
Então, por exemplo, nas conversas, você deve normatizar, ou normalizar, ou encaminhar, ou fazer um esquema. Não, com fulano seria bom conversar com isso, que vai ajudá-lo. Com a fulana seria bom falar com isso, que vai ajudá-lo. E por aí vai. Isso tudo é o processo do detalhismo dentro da exaustividade, na convivialidade. Você entendeu, né? Então, por exemplo, veja aquela pessoa que você viu que ela tem uma fissura, ela tem uma lacuna de personalidade, ela tem alguma coisa ali que precisava de ser ajudada, e você tem capacidade para ajudar nisso. Você pode esclarecer alguma coisa. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, esperar o momento adequado, falar com as palavras certas, ver o ambiente, o cenário, o palco, para ver se precisa de excluir testemunho ou se precisa de ter testemunho. Tudo isso tem que ver. Eu faço isso com muita gente. Tem assunto, por exemplo, que eu estou pendente com a pessoa, que às vezes eu estou esperando 3 meses para falar com ela. E outra coisa, ela às vezes mora aqui em Foz. Mas ainda não tive chance ainda de estar naquele, um dia que tiver, eu vou falar. Tem outras que estão viajando, ou tem outras que moram fora, elas vão acabar aparecendo. Eu estou guardando para falar para elas. Tudo para ajudar. Então, por exemplo, eu acho que uma das reservas mais sérias que uma pessoa pode ter é a reserva assistencial. Eu já escrevi algumas coisas sobre isso. Talvez era o caso até de eu fazer um verbete do dicionário sobre a reserva interassistencial. Isso aí é das minhas reservas. Eu já falei nisso, mas assim, en passant aqui. Agora, sobre verbete, não tem, não. Você está entendendo? Reserva interassistencial. Agora, por exemplo, isso que eu estou falando é tipicamente da reserva. Vocês entenderam a prática disso, como é importante? Agora, ó, eu aprendi isso na minha mocidade espírita, lá que eu trabalhava nisso. Sabe o que é? Eu vi os negócios da meninada lá, os jovens, tudo da minha idade, que estavam fazendo uma coisa que eu achava que estava errado. Então eu falei assim, eu tenho que falar com fulano, que era um senhor que já tinha mais de 60 anos, de cabelo branco, e que ele falava, a água parava. Quer dizer, ele era a voz, entende? Então, o jeito é falar com ele que tem isso, porque assim vão ver como é que ele encaixa. Então, eu esperava, quando tinha oportunidade, só eu e ele, eu falava o que eu achava. Agora, foi assim que eu fui aprendendo uma opção de coisas. Lá na universidade, eu fiz isso com um monte de gente. Por exemplo, um determinado professor, eu vi que tinha uma coisa que eu podia abrir o jogo para ele, porque eu, às vezes, sabia tudo que passava na sala dos professores. Então, sabia o tititi, o que é que tinha. Então, às vezes é bom a gente chegar lá e esclarecer a pessoa, mas eu chamava de parte, no canto, para falar com a pessoa com calma. Isso tudo é assistência. Tinha pessoa que ficava meu amigo de vida, a gente esclareceu um negócio bravo, você está sabendo. Isso aí é importantíssimo. Agora, tem que falar da boca para o ouvido, a maioria desses assuntos. Não pode ser longe. A respeito da crescendologia, o crescendo de aquisição do senso universalista. Gostaria de saber se existe um verbete sobre o senso universalista. Tem. Seria bom saber qual que é. Tem jeito de você ver aí para nós? Hein? O nome, o título é esse mesmo, não é isso? É. Olha aí para mim. É esse mesmo? Então, ó, o melhor é você ver esse verbete do senso universalista. Pois creio que seja um bom exercício de verbete em questões de detalhismo. Ele está pedindo um negócio que já existe. Quando eu completei 18 anos e quis saber de casa, um familiar me disse, e quis sair de casa, um familiar me disse, se você sair, esquece que essa família existe. No meu íntimo, percebi que aquela atitude definiria minha vida para sempre. Mesmo assim, decidi sair de casa e vim morar em São Paulo. Já se passaram 12 anos e esse familiar não me aceita. Fala mal de mim para outras pessoas. Quando me encontra, me insulta. Eu ficava triste a princípio, tentei conversar com ele várias vezes, mas ele não me aceita. Hoje ele consegue ficar no mesmo espaço que eu, sem me insultar, mas sinto o olhar de ódio dele sobre mim e isso me mata por dentro. Já não sei como agir, tentei tudo que pude. Eu não quero que ele dê some sem me receber. Isso é uma senhora que está falando, tem 30 anos.
Será que devo respeitar o momento dele e esperar que ele queira falar comigo? Será que continuo insistindo? O que o senhor acha que devo fazer? Você deve dar exemplo para ele de maturidade. E, se puder, um dia dê um presente daquilo que ele mais gosta, que ele não vai poder pensar mal de você se ele receber um presente sério de uma coisa que ele gosta demais. Como é que fica? Ele fica encantuado. Um presente, às vezes, derrete o granito. Há presentes que derretem o granito. Presta atenção. Então, pense bem o que é que você pode fazer. Olha nesse sentido. Agora, ó, não pense mal, não. Mostre a situação com maturidade. Outra coisa, mostra bom humor sem fazer piada. Olha bem isso aí também, que é muito importante, senão ele interpreta mal. O ódio do Hitler pelos judeus é oriundo de, ou foi oriundo de um estupro feito por um judeu em sua mãe? Isso é válido? Não, foi uma série de condições. Inclusive, teve um negócio de família, mas eles também acham que teve um negócio na escola. Tudo aí tem uma opção de coisa nisso. Ele tinha um certo cotoveloma com o judeu, porque ele perdeu determinado processo, como se fosse uma competição com o judeu, ele perdeu. Eles dizem isso também dele. Agora, de qualquer maneira, tem uma coisa, isso aí é um dos aspectos dele. O homem era totalmente piradão. Ele era psicopata, mas de alto nível. Esse era pesado, bravo, um dos piores do século XX. Para pensar em EV o dia inteiro, posso, com o tempo, estar em permanente EV, ou isso só os serenões podem? Não, eu confio em você, vamos ver se você consegue. Esse é o nosso amigo que estava aqui. Ele já chegou lá, hoje ele já fez a rentrée, sabe? A rentrée dele hoje de novo. Tá certo? Estamos aí, ó. Fica firme, estamos juntos. É o Modem. Valdo, na paradoxologia, esse último paradoxo, né? O paradoxo da autonomia engajada, Max Proex grupal. Você podia analisar essa autonomia, porque ela autonomia engajada a Max Proex grupal. Você, por exemplo, presta atenção, você tem uma máquina assim, por exemplo, o Mário é especialista nisso. Então ele tem uma máquina que é uma coisa à toa, bem clara. E outra coisa, às vezes com 2, 3 peças. Mas tem outra máquina que é um monte de peças, não é assim? Tem máquina super complexa em matéria de número e qualificação das peças, tá certo? Então, a mesma coisa, pega agora a máquina e faz o translado. Vamos adaptar isso aí para um grupo, uma turma, uma equipe. Então, existe uma equipe que são simples. Você tem, por exemplo, um grupo de 3 pessoas. E tem uma equipe que, às vezes, é muito séria, ela tem 30 pessoas. Agora, ali está cheio de especialistas, cada um de um jeito. Na hora que isso acontece, você vai começar a entender, então, a diversificação de talentos ali dentro. Um é de um jeito, o outro é do outro. Aquilo tem que haver um entrosamento para tudo sair mais ou menos bem. Essa autonomia é mais por especialidade, quer dizer... Não, é o talento da pessoa. Ela é autônoma porque ela comanda mais, porque ela sabe mais do que aquela turma mas toda. Mas ela, num grupo, ela não é autônoma em tudo. Pois é. Agora, naquele assunto, ela sabe mais. Dos outros, ela obedece, porque ela não sabe nada. Se a pessoa é mais competente, ela... Você entendeu isso? Então, o problema todo é de, vamos dizer, o nível de sofisticação da equipe. Tem que examinar isso. E o número também de componentes da equipe. Isso no curso intermissivo deve acontecer muito de equipes mais técnicas ou pessoas mais... Aqui, por exemplo, nós temos muita gente que trabalha conosco. Tem muita gente que eu respeito. A autonomia especializada da pessoa. A gente escuta, pede para participar, vê como é que é. Olha, só sobre processo de forma, tem várias pessoas aqui que há muitos anos que a gente conversa com elas. Entende? A Julieta, entendeu? A Kátia, entende? Agora o nosso amigo que está aí também, o Carlos. Eucádio. Todos eles são especializados naquilo. Você tem que respeitar esse povo.
Outra coisa, eu respeito demais a minha chefe que está aqui em matéria jurídica, porque Se eu for em sou matemática, rábula. Ela não, ela é advogada. E também tem todo o escritório de advogados aí, da Ciajuc, que é um escritorião. Tem especialistas, inclusive, no meio desses advogados. Então, como é que fica? Ou aquela nossa advogada que estava aqui com o Renzo, ela é seríssima, a Márcia Ram, ela é fora de série, dentro da área dela. A gente tem que escutar esse povo, você entende? Então, o processo todo é o seguinte: existem as autonomias inevitáveis dentro do processo. E quanto maior o número do conglomerado aí de pessoas, mais existe o processo. Isso faz parte do serviço. Professor Valdo. Sim. No ar. Em tecnologia, página 2. A técnica etológica do salto baixo. Você pode comentar um pouco mais? A técnica etológica do salto baixo é a gente julgar sempre com a carta de menos. Você nunca mostra tudo que você tem, você mostra até um certo ponto e guarda a situação. E outra coisa, você nunca também fica em cima da pessoa, com a canga em cima dos outros. Fica mais ou menos ou por baixo ou igual a pessoa. Isso é que é o ideal. Então, com isso, não há soberba, não há orgulho, não há vaidade, não há prepotência. E também não vai parecer que é um retraimento. Pois é, a pessoa vai melhorando. Então, o salto baixo é julgar com a carta de menos. Sempre é melhor. Eu tenho uma outra questão aqui. A técnica do abraço. A técnica do abraço, existe aí um negócio da psicologia que o povo gosta de abraçar, porque acha que o cardio chakra passa energia de um lado para o outro mais direto. Agora veja, os americanos são tarados com esse negócio. E outra coisa, aqui no Brasil também, devido ao processo americano, de vez em quando tem isso. Tem gente que vem aí a primeira vez e fala assim: por favor, doutor Valdo, eu posso te abraçar? Lá embaixo, toda vez lá, quantas pessoas não é assim? E outra coisa, às vezes é homem, às vezes é mulher, às vezes é pessoa jovem, às vezes é pessoa de idade, tem tudo. Então, existe o processo da técnica do abraço devido ao processo de energia. Agora, é engraçado que tem pessoa que pede para tirar fotografia comigo, mas umas não querem fotografia, quer um abraço. E, geralmente, quando essa pessoa abraça a gente, está cheio de energia. Ou dela, ou do aparador dela, ou dos nossos, ou nossa, sei lá. Geralmente é entende? É uma profusão de energia. O reequilíbrio do cardiochakra pode ser facilitado com a técnica do abraço? Não, o cardiochakra é que comanda mais isso aí. Por exemplo, os americanos, tudo é baseado no cardiochakra. As americanas, então, na Califórnia, eram tal. Encontrou, não, eu posso te dar um abraço? Se você não der um abraço, fica parecendo que você está refugando a pessoa, está dando conta dela. Há uma repugnância da sua parte, alguma coisa trabalhada. Agora, é preciso ter cuidado. No movimento espírita, eu conheci uma senhora, que ela era alta, fortuna, negra, totalmente, retinta, mas muito forte. Era muito amiga e fazia muita assistência. Agora, ela dava um abraço e apertava demais a pessoa. Um dia ela quebrou 2 costelas da amiga. Eu conheci as duas e estava presente quando quebrou a costela da moça. Ela apertou demais, tinha força demais. Agora, ela era alta, fortuna. A outra também era, mas a outra era mais magra. Agora, 2 costelas foram para o espaço. Saí dali, tiveram que ir para o hospital, dar um jeito. Naquela ocasião, eles davam um jeito lá de amarrar tudo, né, lá para ficar, como é que estava, a situação precária. Agora, lembro como se fosse hoje. Aí, com o passar do tempo, ela ficou mais ou menos com um apelido, mas ninguém falava isso para ela, né? É a fulana Tamanduá. Mas isso, ó, todo mundo conhecia. Tem gente lá daquela época, se eu falar, você lembra da fulana? Eles falam, você está falando da Tamanduá. Porque o abraço dela era de morte. Era um perigo a hora que ela chegava. E ela abraçava todo mundo, sabe? Enorme. Uma mãe. Posso perguntar ainda? Fala. Sobre o sinergismo que está aí, olha. A convivialidade com diversidade sinérgica e o sinergismo dos acertos entre pessoas afins.
Sim. Página 2. A convivialidade com diversidade sinérgica. É aquilo que a gente está falando, a pessoa tem que saber que é o problema do binômio admiração-discordância. Então, ela tem que saber mexer com as energias de acordo com a interação que ela tem com as outras pessoas. Agora, o sinergismo dos acertos entre as pessoas afins. Esse aí não precisa de falar, né? É o que potencializa tudo na vida. É o que acontece conosco aqui, ó. Há crescimento dentro do nosso trabalho devido a esse sinergismo. Tem chegado, pelo menos eu tenho tido a felicidade de encontrar com pessoas em que isso é evidente. Monta um super campo, há uma desinibição, há um diálogo franco. Nessa questão desses próximos 3 anos, você acha que isso vai ser potencializado todo o tempo? Ou são períodos de férias? Não entendi a sua pergunta. Não perguntei, estou comentando uma coisa que eu estou percebendo agora. Não, pois é, mas nos 3 anos, o que é isso? Porque nesses próximos 3 anos vai haver uma aceleração de todo o processo aqui na Cognópolis. Você tinha comentado uma coisa assim a respeito. Então, olha só, pergunta depois para o César quais são os projetos que tem aí. Os megaprojetos. Você vai ver, isso tudo vai, até lá vai ter uma opção de realização. Vai potencializar tudo. Isso tudo vai acelerar. Só esse início de ano já tem esse processo aqui, ó, dessa cobertura que foi feita. O povo está gostando disso. Daqui a pouco vão ter todos os bustos no lugar. Melhorando o hotel. Vão começar a fazer logo aqui juntinho o hotel. Como é que fica isso? Nós vamos começar a fazer também, logo que receber uma planta que eles estão esperando, começar a fazer o mega centro cultural. Eu estive lá na Vila Consciência, já tem um monte de casa lá, já funcionando. Daqui a pouco vai estar assim de gente aí, como é que fica? Entende? E outra coisa, não vai ser só por causa do hotel, não. A Vila Consciência, a hora que todo mundo estiver lá com aquele monte de casa, como é que vai ser? E a hora que fizer lá, mesmo que seja antes do Mega Centro ficar todo pronto, e nós fazermos a área comercial, aquilo vai agitar todo mundo. Tudo isso vai acelerar o processo. Outra coisa, ainda tem o pórtico, o dia que colocar o pórtico vai chamar a atenção também. Mas é preciso esperar o que eles vão fazer com essas estradas que vão passar por aqui, isso tudo vai melhorar aí a Cognópolis. Só para enfatizar o que você falou, mesmo quem nem começou a construir ainda, tipo eu, que estou fazendo projeto, a gente está indo caminhar lá, a energia é excelente e até para... Você está falando na Vila Consciência? Isso, o negócio é muito bom. Agora, tem muitas casas lá, tem uma dúzia de casas em funcionamento. E o negócio está indo. Está muito legal. Tem umas casas bonitas. Tem casa muito bonita. Agora, tem casa lá que você viu que eles fizeram para fazer um puxadinho. Eu cheguei e falei assim, não, esse aí fez, mas ele vai querer aumentar a casa daqui a pouco. Aquilo ali vai aumentar para cá. Aí eu perguntei, eles falaram que é mesmo. A casa está terminada, eles já vão usar. Um monte de mas gente já está lá o negócio para ampliar. Isso, um monte de gente está O puxadinho brasileiro é uma técnica, né? É o jeito, né? É um jeitinho bom. É o jeitinho brasileiro, na arquitetura. Lá é impressionante o que eles estão fazendo. Agora, vale a pena vocês dar um pulo lá na Vila Consciência e ver o que tem. O ambiente é bacana, muito bem bolado. As ruas, as casas que já tem, tudo muito bom, muito bacana. Eu já, de vez em quando, vou lá, né? Eu vim aí um dia desse, eu falei sobre isso, que eu estive lá, vendo as casas todas de perto. Vale a pena ver. E outra coisa, tem guarita, tem guarda, tudo toma conta. Lá já tem segurança, uma opção de coisa, vale a pena. Agora, o ambiente que está lá para fazer o mega centro também está uma beleza. Tudo arrumadinho, certinho, né? Vamos ver o que é que vai dar. Outra coisa, Valdo, a diversidade de aves, que tem, é impressionante. Né? Isso eu estou acostumado aqui, mas não é só aves. Mas eu não estou. Você está falando de ave, mas não é isso. É a diversidade de planta, de fruta, de flores, de insetos, de bichos, de tudo quanto é jeito tem aqui. Tem de tudo quanto é tipo de bicho por aí. Não brinca com isso. Por exemplo, essa temporada agora não tem um macaco que está aparecendo aí para nós? E outra coisa, tinha uma gatinha, meia branca amarelada, todo mundo já viu os guardas meia-noite, tudo. Essa é a arisca. Eu ainda não vi. Todo mundo já viu. Essa aí ainda não vi, não.
De vez em quando ela aparecia em casa, agora ela está trabalhando mais embaixo. Entende? Porque tudo tem uma área de serviço, sabe? Agora, se vocês pensarem em matéria de bicho, acontece aqui. Nós já vimos porco-espinho. É só falar com o Roberto que ele fala para vocês. Agora, onde tem mais bicho, inclusive capivara, é lá no rio embaixo. Tudo isso tem. Fora os peixes. Não, tatu é bobadinha, isso aí tem todo lado. Mas tem o TU, por exemplo. Uma outra coisa, um dia desse o guarda viu aí um tamanduá, junto da mata. Outra coisa, eu vi um TU também enorme na hora que eu passei com o Pedro no carro. Isso faz uns 10 dias, aí na mata. Agora, tem de tudo aqui. Esses bichos às vezes saem da mata e vêm para cá para ver alguma coisa de água. E alguns vão até o rio. Então eles passam pela nossa casa aí para descer para o rio. Isso tudo tem. Agora, eu acho que isso tudo é parente da gente. A minha família aqui é grande. Entende como é que é? A gente tem que ver como é que fica com isso. Agora, lá vocês vão ter muito disso, porque está perto do rio. Você sabe que ontem eu estava caminhando lá de noitinha com meu irmão, né? Aí até estava a Marlene, que está morando numa casa lá. A Marlene que está sempre rindo aí na frente. Né? E aí ela estava preocupada porque tinha uns cachorros que estavam vindo lá de baixo. Ela falou, mas de onde que esses cachorros estão? Talvez eles estão passando pelo rio, mesmo quando o rio está... Porque agora o rio está baixinho, mas mesmo quando o rio está alto, eles estão passando. Aí eu falei para ela, não, porque vem para o CAEC, dá para eles virem pelo lado. Eu mesmo já passei, então ela está preocupada que outras pessoas... Se você vai falar de cachorro, já é outros 500 cruzeiros, é outra situação, mas outra os bichos história. conseguem passar... Cachorro aqui tem todo dia. Você não viu essa que esses dias aí eu falei que a Graça descobriu uma cadelinha, recém-nascida praticamente. Agora deu lá para a Jamília se apaixonou pela cadela. Mas diz que ela é de uma afetuosidade, que é uma coisa de doido, e morre de medo. Ela deve ter sido perseguida por algum bicho maior. É bem possível. Então, a Jamília levou para casa. Ficou pet dela. Ela que tem bicho, tudo quanto é jeito. E falou com a Graça, não vou te devolver essa, eu fico com ela. Agora, ela é desse tamanhozinho, uma belezinha a cadela. Então, veja, ela aí... Agora, aqui, ó, cachorro que vem e cachorro que eles colocam aqui, isso é todo dia, né? Eles acham que a Cris é que comanda os bichos aqui de cachorro. Então, eles já colocam para ela, para ela dar um jeito. Quantos cachorros já foram distribuídos aqui? São dezenas. Só esse ano passado foi um monte. Tinha dia que acontecia 2, 3. Por isso que nós fizemos o canil lá em casa, aquela coisa toda. Por 3 agora. Então. Foi. Não, ano passado foi muito mais do que isso, eu sei. Porque tem muitos que eles pegaram na hora e já encaminharam. Agora, tem uns muito bonitos, tem uns cachorros bonitos desses aí, muito sérios. Cachorro de alto nível. É cachorro da monarquia. Né? Então o negócio é sério, né? Chama mais atenção, entende? A cachorrada da monarquia, pensa bem, tinha disso. São aqueles que faziam a caçada, aqueles negócios todos, um tal de latido sem parar, como é que fica? E essas coisas existem. Pois é, caça a raposa, ainda tem até hoje lá na Inglaterra. E outra coisa, os caras não permitiram, os granfinos, não permitiram acabar com a caça. Uma vergonha, né? O que é o conservadorismo, né, da história? Eles não permitiram. E a casa alta da política lá, o parlamento maior deles, não permitiram. Porque os caras são caçadores, o negócio todo é esse. Como é que fica? É terrível a gente pensar isso, né? No século XXI, esse povo. Como é que fica isso? Isso aí é aquele cara também que veio para cá e olhou essa coisa toda, viu, falou assim, não, mas nós temos agora que criar aqui o clube dos caçadores, vamos ver quem é que é caçador, e depois o clube dos pescadores. Como é que fica? Aí eu estou falando, você está por fora da situação. O cara chegou aqui e ficou doido com isso.
Agora, esse de pesca, eu já vi umas 3 pessoas falando disso. A hora que chegou lá no Rio, viu os peixes andando, não, mas aqui tem que fazer a pescaria, não dá para viver sem isso. Já queria arranjar, quem é que se interessa por isso? Não pode fazer um IC de pescador, falar, e a vovozinha, vai bem? Já pensou? Um IC, daqui a pouco eles vão querer fazer um IC com Arlindário, não é isso? Lá, da máfia. Oh, que negócio é esse? Que cabeça boba. Mas eles quiseram aí. Foi um dos últimos, mas ele não ficou aqui. Esse ainda está muito apaixonado pelo processo da natureza, paixão baixa, bem lá embaixo. Ainda está muito grosso, muito grosseiro, muito rudimentar. Se trabalhar mais. Gente, então, eu vou agradecer vocês, toda a paciência que vocês tiveram com a conciliação das interdependências. O melhor da história é que nós não falamos nada sobre interdependência, que é a base de tudo, porque todo mundo entende. Não foi preciso falar. Entende? Amanhã nós temos mais. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 31 perguntas respondidas online, 38 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 3 recados. Marta, balanço assistencial. Viviane, curso prática da tridotação na Invexis. Alcira, primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Boa tarde a todos. O convite é em nome da Apex e do CAEC para o curso Balanço Existencial, que vai acontecer entre os dias 18 a 21 de fevereiro de 2012. Nós queremos destacar deste evento o campo proéxico que será instalado pelas professoras Marina Tomás e Adriana Lopes, que são epicentros conscienciais. E nós vamos ter também várias outras apresentações com o tema Grupo Karmologia. Dentre elas, nós vamos ter o tema Madrasta, apresentada pela professora Nina Rosa Manfroy. Professor Hernande Leite e professor Marco Antônio estarão também ministrando o trabalho sobre consciencioterapia e ProEx. As inscrições estão abertas e vocês podem se inscrever diretamente no site da Apex, pelo site www.apexinternacional.org ou então ligar para o CAEC e efetuar sua inscrição. O telefone aqui é 3525-2652. Repetindo o telefone, 3525-2652. Todos estão convidados. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los para o curso Prática da Tridotação na Invex, que vai acontecer também na semana da Max ProEx, depois do Carnaval, do dia 23 a 26 de fevereiro. Esse curso visa desenvolver as 3 inteligências mais importantes para a evolução, que é a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade. Nós também teremos nesse curso o estudo da biografia da personalidade JK, junto com o autor do livro JK e os Bastidores de Brasília, que é o professor Alexandre Nonato. Nós faremos uma análise baseada no paradigma consciencial, né, desse estadista brasileiro. Tá? Maiores informações no CAEC, no telefone 45-3525-2652 ou no e-mail da Asinvex, contato@asinvex.org. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou aqui para convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de julho, em Foz do Iguaçu. Teremos 5 conferências, 2 mesas de debate, 2 campos autoconscienciométrico e, dentre as conferências, teremos o timeline da conscienciometrologia. Venha fazer parte deste momento histórico da conscienciometria, participando com suas ideias, com as suas verpons. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC ou no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada.
O verbete eleito para amanhã é hiperacuidade pancognitiva, especialidade holocogniciologia. Obrigada e boa tarde a todos.